O Espiritismo, essa bênção divina para nossas almas, sempre veio para despertar as consciências adormecidas para os valores da alma, para que saiamos da inércia e buscamos as bênçãos divinas que iluminarão nossos caminhos para a vida real, a vida do Espírito. Ao encontrarmos nessa vida do Espírito as bases para a nossa evolução, saberemos então que estar na Terra, estar reencarnado, é uma bênção divina para aprimorarmos-nos, para corrigirmos-nos e, certamente, nos aproximarmos daqueles que já ascenderam ao reino da luz, que já subiram aos céus e buscam a paz e caminho, sempre voltando-se para as bênçãos soberanas que envolvem todos nós. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitaram. E Herodes, que havia mandado matar João Batista, logicamente que ele ficava assustado. E até hoje as pessoas se sentem muito incomodadas quando os trabalhadores do bem começam a ganhar certo destaque. Até hoje as trevas ficam polvorosas quando algum missionário do Cristo começa a trabalhar na terra para impulsioná-la para a direção da paz. Mas tudo tem um limite. Chega um momento que Deus diz basta. E aí, todo o carrilhão tem que entrar no trilho e seguir o caminho que nos levará ao reino de paz e de segurança. Todos nós que estamos aqui na Terra precisamos aprender que falar de Jesus às vezes é fácil, mas para algumas pessoas é bastante difícil. Mas seguir os passos de Jesus é fundamental e todos nós devemos procurar segui-lo. Todos nós devemos procurar abrirmos-nos para encontrar nesse evangelho de luz, nesse evangelho de bênçãos, um caminho para a nossa redenção. E Kardec, sabiamente, como um grande gênio da humanidade que é, trouxe para nós as máximas morais e éticas do Cristo. E, além do mais, explicou para nós. Deixou bem explicada, seja às vezes com as palavras deles, às vezes com palavras dos mentores e amigos, mas trazendo bases inteligentes e seguras para o nosso processo evolutivo, para o nosso processo de educação íntima. Todos nós estamos aqui na Terra para nos valorizarmos, para nos aperfeiçoarmos e para nos conduzir para Deus. Sejamos, cada um de nós, a base das luzes, a base do bem, a base da verdadeira fraternidade que nos guiará para mundos mais felizes, se soubermos ressuscitar dentre os mortos, sair daquele apego das coisas materiais, que é o sentido da palavra morte para os orientais, e buscarmos a luz do bem, da fraternidade e da paz. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista? Quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. São Marcos capítulo 6, versículo 14 a 16, e São Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. Muitas pessoas gostariam de se deparar com Jesus. Muitas pessoas às vezes falam que vão encontrar com Jesus, seja durante o sono, que Jesus vai vir à terra para buscá-lo. Estás preparado? Lembre-se da parábola do menino rico, que ao chegar diante do mestre e conversar com ele para o que era necessário para ganhar o reino dos céus, e quando Jesus diz a ele que vá, venda tudo que tem, dá aos pobres e siga-me, ele, apegado às coisas materiais, não pôde fazer. Voltou-se porque no dia seguinte ele teria uma corrida de biga e ele estava certo que ele ia ganhar porque ele era muito bom em corrida de biga, era uma pessoa muito rica, tinha os melhores cavalos, as melhores carroças. Mas uma fatalidade, em uma curva, sua biga tomba, a carroça que vinha atrás passa por cima dele e ele morre então ali, esfacelado no meio daquele esporte que ele tanto gostava. Perdeu a oportunidade de seguir o mestre. E chegou no plano espiritual mais cedo, mas pelo menos teve a oportunidade de conversar com o mestre. Mais tarde, esse jovem reencarnado na Espanha, com o nome Fernando Miramês de Oviedo, ele então é mandado vir para o Brasil para trabalhar meio como um espião para o reino da Espanha, e ele começa a fazer um trabalho
de dedicação aos pobres na região nordeste do Brasil. E ele começa a gostar tanto que ele faz um testamento, manda para a Espanha doando todas as suas terras para os pobres, porque ele nunca procurou fiscalizar se realmente foi feito, e termina sua vida aqui no Brasil, e hoje é o Miramês, que foi o mentor do João Nunes Maia, e trabalha em várias casas espíritas, esclarecendo-nos as belezas da doutrina espírita. Então, todos nós temos a nossa oportunidade de seguir Jesus. Não é que a gente vai sofrer um acidente amanhã se não seguirmos, não é isso. É que, muitas das vezes, nós nos apegamos tanto às coisas materiais que nos esquecemos de parar para refletir na grandeza que é seguir o Evangelho. Observar o Evangelho e botar em prática determinadas máximas de amor e de paz em nossas vidas significa que nós estaremos construindo as bases para um mundo melhor. Cada dia, você é convidado a refletir. A cada dia, você é convidado a parar para pensar nas bênçãos que o Pai nos oferece. Sigamo-lo, e as bênçãos do amor nos fará cada vez mais fortes, cada vez maiores espiritualmente, à medida que a gente aprende a botar o Evangelho em nosso coração e nas nossas atitudes diárias. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogam desta forma: por que dizem os escribas, se preciso, que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Todos nós temos nossos momentos de descuidos e nos abstemos de reconhecer determinadas lideranças que nos levam a crescer. Os missionários do Cristo, sempre que vêm à Terra, passam pelas situações mais delicadas possíveis, às vezes enfrentando violências cruéis, sejam violências físicas ou morais. Mas a ele mesmo já deixou claro para nós, no capítulo das bem-aventuranças, que bem-aventurados que só forem perseguidos por causa de Jesus, de seguir seu evangelho, por causa da justiça, por causa do trabalhar no bem, porque serão verdadeiros filhos de Deus. Nesse momento, então, nós devemos fazer a seguinte reflexão: por que ele promete tantas belezas para os filhos de Deus? E por que eles passam pelas perseguições? Porque a Terra ainda não é um planeta de regeneração, nem um planeta feliz. É um planeta de provas e expiações. E na época de Jesus era de expiações apenas. E hoje nós já começamos a entrar na era da regeneração. O bem já começa a ganhar força, já começa a ganhar destaque, e as pessoas começam a passar a refletir na grandeza divina, nas belezas de ser cristão e de seguir o cristianismo. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos entenderam que fora de João Batista que ele falara. Bom, compreendendo que eles responderam que já tinham vindo, que já tinham feito sofrer várias situações, portanto, entende-se que estavam falando de João Batista. E João Batista tinha tido a cabeça decepada, porque defendia o Cristo ferrenhamente. E uma série de outras situações que levou Herodes a não gostar das atitudes dele, embora ele não tinha essa intenção, mas a sua querida esposa e a sua querida enteada então pede a cabeça de João Batista após uma dança, como a gente já vê várias vezes em filme, para punir João Batista naquele momento. E por que João Batista foi punido cortando-lhe a cabeça? Segundo nos esclarece os Espíritos, João Batista foi Elias, e Elias mandou matar vários sacerdotes, porque esses sacerdotes estavam querendo corromper a religião predominante em Israel, que era o mosaísmo. E então ele pegou e mandou dizimar todos esses sacerdotes. Por conseguinte, antes que ele caísse em processos obsessivos mais graves, segundo consta nas escrituras, vem uma carruagem de fogo e arrebata Elias, desencarna-no de uma forma transcendente. Como a gente não vai conseguir explicar, vamos deixar a palavra transcendente para justificar a forma com que Elias morre. Então Elias
dentro dessa circunstância, o espírito de Elias é levado para o plano espiritual. Passado alguns séculos, ele então reencarna como João Batista, trabalha arduamente preparando o caminho para que Jesus pudesse ser aceito pela maioria, pelo menos por algumas pessoas. E a partir dali, então, ele é mal visto pela classe dominante de Jerusalém, principalmente porque ele denunciava as autoridades de determinadas corrupções. E aí, lógico, a fúria deles era calar a boca de João Batista de qualquer forma. E a melhor delas que eles acharam foi a morte. Então, quando João Batista perde a cabeça na bandeja ali naquele momento, ele está pagando, ou melhor, está ajustando suas contas perante as leis divinas dentro do processo kármico. Não vamos dizer que todos vão passar por um processo de lei de talião, dente por dente, olho por olho. Hoje a Terra está entrando em regeneração. Quem está aqui, quem vai reencarnar na Terra, já está dentro de um processo kármico mais suave. Na época de João Batista, era olho por olho, dente por dente. Quem veio trazer a mensagem de perdoai os vossos inimigos e colocar isso em prática foi Jesus. Moisés já tinha falado relativamente sobre isso, mas Jesus veio mostrar que nós devemos perdoar mesmo.